Amém? Mateus 14, a partir do 22. A palavra do Senhor diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante deles para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos ele pudesse tocar a orla de suas vestes, e todos que a tocavam ficavam sãos. Santo Deus, fala no nosso coração através da tua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos a ouvirmos a tua voz. Ó Deus, nessa reflexão, nesse período curto, Pai, um culto de oração, mas que nós possamos meditar nesse pouco tempo em tua palavra. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Nós já conhecemos esse texto, os irmãos conhecem o texto, graças a Deus, né? E nós vamos observar aqui alguns detalhes que acontecem no texto. Às vezes a gente passa pelo texto e não consegue perceber, né? E às vezes também Deus nos dá uma parte, depois a gente vive aquilo ali, depois a gente recebe também uma outra parte. E a gente observa aqui, irmãos, que eu tenho dito para a igreja, né, que isso aqui tem que ter efeito na nossa vida, né? Tem que ter aplicação para a nossa vida. Não foi assim como o Velho Testamento, também o Novo Testamento, os fatos ocorridos não estão aqui só para nós tomarmos assim um conhecimento. Aconteceu isso, Pedro andou sobre as águas. Isso tem que ter um sentido para nós, né? Senão estaria numa biblioteca normal e não na Bíblia Sagrada. Bom, o que a gente consegue ver aqui? Ó, que logo Jesus ordenou os seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então a gente vê aqui que os discípulos estavam obedecendo a ordem de Jesus. Jesus deu a ordem: não, vocês vão na frente, eu vou despedir aqui a multidão. Tem coisas que Deus manda dar para nós fazermos, tem outras coisas que Ele que faz. Você vê aqui, ó, Jesus ficou com a parte de despedir a multidão. Amém? Ele foi lá, né, a gente não sabe exatamente o que seria essa despedida. Foi uma bênção apostólica. Ele falou assim: ó, vocês vão em paz, Deus abençoe, né, da graça, do amor de Deus e tudo mais. A gente não sabe. Eu sei que Jesus não deixou essa parte, ele deixou com ele. E ele falou, e deu uma ordem para os discípulos que atravessassem para o outro lado de barco. E como Jesus que deu a ordem, às vezes
dito aqui, como eu estava falando na oração, a vida cristã, irmãos, é uma vida tribulada, não tem jeito, não tem jeito. Aliás, não só cristã, a vida do dia a dia também é atribulada. A nossa passagem por essa terra tem tribulação. O que acontece é que às vezes as pessoas querem largar a sua tribulação, querem cortar caminho, querem pegar acesso mais rápido, querem pegar o caminho mais fácil. Mas quando Jesus ele fala assim, ó, quem quiser vir após mim, vir para onde? Ir para o céu. Quem quiser ser salvo, pegue a tua cruz diariamente. Cruz diariamente fala de quê? De luta, de dificuldade, de tribulação. Ele não fala para abandonar, ele não fala para diminuir, ele não ensina você minimizar o peso da cruz, não. Ele fala para você pegar. Se você obedecer, você vai ver a glória dele, vai ver o sinal dele na nossa vida. Nós vamos ver na nossa vida. Se nós obedecermos, nós vamos ver o operar de Deus na nossa vida. E Deus sempre opera nesse momento difícil. Olha só que situação. Os discípulos obedeceram, Jesus falou assim, pega o barco, vai para o outro lado, e deixa que eu vou despedir a multidão. No que eles vão para o outro lado, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, ele estava ali só. Então olha só, ele despediu a multidão e ele encontrou um tempo para falar com Deus. Jesus, ele era um homem de oração, o Filho de Deus. Você várias vezes, vários momentos das Escrituras, você encontra dizendo que Jesus se separou para orar. Inclusive, quando estava chegando a hora de ser crucificado, esse é o momento que você mais lembra, né? Ele levou os 3 discípulos para ficar agora vigiando no caminho. Quando eles chegaram, os discípulos estavam dormindo, enquanto ele orava, angustiado, suava sangue, os discípulos dormindo. Às vezes, irmão, as pessoas não prestam atenção na situação. Como a gente vê agora essa situação que o país está passando, quantos estão displicentes, não estão observando o que está acontecendo, né? E não é difícil, na igreja é a mesma coisa. Quantos ficam displicentes, não acompanha, não se empenha e fica descuidado? Jesus está lá orando, Jesus sendo Deus, estava buscando força no Pai, falando com o Pai, buscando o Pai. E muitas vezes nós negligenciamos, a oração não é importante, o culto de oração fica vazio, mas eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou precisando daquilo, hoje eu não posso por causa disso, hoje eu não posso por causa daquilo, e aí o culto de oração fica vazio, e é um momento onde você busca força, irmãos. É só nós observarmos, olha só, Jesus estava fazendo a obra de Deus, aí acabou, ao invés de ele entrar no barco com os discípulos, olha só, vocês vão indo, e ele vou despedir a multidão. Ficou com a parte ainda de despedir a multidão, ele sendo Deus. Podia ter designado um discípulo daquele, mas só, despede a multidão que eu já vou no barco. Mas não, ele dá exemplo. Jesus é o nosso espelho, é quem nós precisamos nos espelhar. Por isso que ele diz assim, nega a sua cruz e siga-me. Quer dizer, pega os meus exemplos, porque senão não vai chegar, irmão. Se você não pegar os exemplos de Jesus, de se empenhar, fazer a obra, foi lá, despedir a multidão, acabou dali, ainda foi orar, buscar força em Deus, porque ele sabia o que ele ia fazer depois, ele ia andar sobre as águas. Ele foi encontrar com os discípulos andando sobre as águas. Agora, aí depois a nossa opção, mas também ele é Deus, mas ele não era só Deus, ele era Deus, mas ele estava 100% como homem. E como homem ele se alimentava, ele sentia dores, ele tinha necessidade, ele sentia fome, sentia sede, ele se cansava diversas vezes. Numa outra tempestade, enquanto o barco estava aqui, que ele estava fazendo o quê? Dormindo, descansando. Por quê? Porque ele tem necessidade física igual a mim e você. Por isso ele diz, me siga, pratique as obras. Porque Jesus ele veio como homem, porque não tem como você acompanhar um Deus,
Não é verdade? Jesus se manifestando como Deus, operando como Deus o tempo todo, não tem como você seguir. Como é que você vai seguir os passos de um Deus se você é todo limitado, se nós somos todos limitados? Mas Ele veio e mostrou para nós as coisas simples de um homem e uma mulher limitada pode fazer, pode jejuar, pode orar, pode fazer a obra de Deus, pode caminhar, pode dar atenção do povo, pode pregar o Evangelho, coisas simples, e tudo isso, fazendo tudo isso, sem deixar de buscar a Deus. Cerrou ali um dia, despediu a multidão, que ele foi fazer, foi orar. Quem sabe muitas pessoas poderiam estar conosco também nesta noite, numa reunião de oração, mas tiveram obstáculos. Não quero julgar ninguém, cada um, a Bíblia diz assim que a fé que tenha para si, não é verdade? Agora, uma coisa eu tenho ensinado às Escrituras, o preço do discipulado, o preço do sacrifício, né? O sacrifício que tem mais valor, o que tem mais valor para Deus é o nosso sacrifício, não é a nossa sobra, não é o que sobra em nós, não é o que dá para fazer, é quando não dá para fazer e nós fazemos, é isso que tem mais valor diante de Deus, não é verdade? Então quando você está mais cansado, está mais coisa, e aí você vai, quantas vezes a gente vem numa reunião de oração e sai desse lugar alimentado, fortalecido para caminhar mais algum tempo, né? Ter mais força para caminharmos na presença de Deus. Então a gente vem aqui, aplicando a nossa vida. Jesus, ele não para, ele não é um líder que fica só mandando. Olha só, vocês vão, ele deu uma ordem, mas ele não ficou à toa, ele não deu uma ordem e foi dormir, não. Ele foi despedir a multidão e depois foi falar com o Pai. Aí a oração dele com o Pai é em segredo, né? É em particular. É como nós também, nós temos que ter oração na igreja, temos que participar, temos que orar, temos que buscar Deus junto, mas temos que ter também a nossa comunhão em secreto no nosso quarto, conforme o próprio Jesus Cristo também nos ensinou, porque a nossa força, irmão, vem do Senhor. O salmista diz assim, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é aonde Jesus. Como é que você busca o Deus de Jacó? Quando você dobra o teu joelho, quando você se humilha na presença de Deus e vai conversar com Deus numa postura de humildade, de clemência. E Jesus, mesmo sendo Deus, como homem, ele operou exatamente desse jeito. Ele vai ser, se possível, olha só, ele não deu ordem a Deus, ele não determinou nada, ele disse para Deus, Senhor, se possível, faça de mim esse caso. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. O que ele quer dizer? O que o Senhor fizer, eu vou aceitar, porque o Senhor é Deus. O que Deus quiser fazer é o melhor para nós, irmão. Deus sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Deus sabe muito mais o que é melhor para você do que nós próprios, do que nós mesmos sabemos. Deus você vê, ele sabe exatamente, a palavra nem chega à nossa boca, ele já sabe o que nós vamos pedir, o que nós vamos falar. Então ele fala assim, e aí o barco, ele falou assim, e aí ele ficou só, né, à tarde fora, né? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só, obedecer uma ordem de Deus, atender uma ordem de Deus, irmão, é exatamente isso, entrar no vento contrário. Não adianta. Não parece um paradoxo? Não era para o vento ser a favor. Jesus não mandou eles ir para o outro lado, era para o vento ficar soprando e eles ir com facilidade. Não foi, irmão. Eles estavam no maior pelejo. De repente já era até para eles terem chegado do outro lado, mas não chegaram ainda, porque o vento era contrário. Então a obra de Deus ela é feita sempre com o vento contrário. O que quer dizer o vento contrário? É na contramão do sistema, irmãos. O sistema quer levar a gente por um caminho, mas os ventos são contrários. Viu na política o que está acontecendo? Ali foi mexido num formigueiro, foi mexido num sistema. Você viu quantas pessoas o homem já anunciou que vai trabalhar com ele? De pessoas que já foram presas por fraude e por tudo, outros que foram acusados, mas que não conseguiram
ser provado, porque não, né, por falta de prova disso, daquilo, mas que tem suspeita, que já dirigiram coisas que teve suspeita. Está tudo na lista daqueles que vão governar o país se essa turma entrar. Olha só, então o sistema é contrário à verdade, o sistema é contrário à vontade de Deus. Eu já vi anúncio de dizendo que vai voltar, tirar o imposto da gasolina, ele falando com a boca dele, porque é para dar mais dinheiro para os governadores. O sistema corrupto desse que está sendo montado precisa de verba, e essa verba vem da onde, irmão? Do nosso hospital, da nossa escola, do nosso sustento, do nosso trabalho. Contra as empresas, já tem empresa fechando por conta dessas ameaças. Como é que vai funcionar? Não é verdade? Então, irmãos, a obra de Deus, ela também funciona desse jeito, um sistema contrário. Se o homem que Deus levantou para governar, não se mexer, o sistema entra, corrompe. Eu estava agora à tarde meditando lá em casa, na situação de Salomão, estava me perguntando umas coisas, estava respondendo, aí estava observando aqueles homens que andaram com Davi, Joabe, o próprio sacerdote que andou com Davi anos e anos. Quando chegou no final, ele se juntou ao corrupto, alguém que estava fora da vontade de Deus, alguém que estava querendo usurpar o poder. Olha só, o sacerdote, e aí você vê a política e a religião junta, a política e a religião. Quem fala que não é isso, não lê Bíblia, porque Israel sempre funcionou assim. E quando Davi estava lá com o sacerdote dele, o sacerdote caminhava junto com ele, Israel era vitoriosa. Amém? Vitoriosa. Aí agora Davi está velhinho e está para morrer. O outro, um filho que fora da promessa, fora da vontade de Deus, queria usurpar o cargo do outro. E para isso ele fez o quê? Fraudou. Chamou o sacerdote, chamou o Joabe, e pegou a menina que botaram para casar com Davi, que era virgem, para ser esposa desse rapaz, para dar respaldo para que ele pudesse tomar o trono. Então a gente vê claramente as coisas acontecendo, a dificuldade. Salomão, você vai ser o rei, mas não veio ali não, filho. Já veio com luta, com dificuldade, né? Já teve que enfrentar essa situação, já teve que dar os comandos, e Davi morrendo, Davi já deixou uma ordem pesada para Salomão. Salomão teve que mandar matar o irmão, mandar matar o capitão do exército que fraudou, que se levantou contra Israel, porque ele se levantou contra Israel, contra a verdade, contra aquilo. É como está acontecendo agora no país, pessoas que cometeram crime, que aqui no Brasil é o único lugar a única vez que tem sentença de morte é quando você se levanta em traição à pátria, em conspiração contra a pátria, e foi exatamente isso que aconteceu nas eleições. Vamos ver o que vai acontecer, porque se levantaram contra o sistema, aqueles que tinham que se fiscalizar, que tinham que ser neutro, que tinham que falar assim, você ganhou ou você perdeu, eles literalmente prenderam para um lado e fizeram de tudo, soltaram inclusive um candidato que não tinha condição para se eleger. Isso tudo aconteceu no Brasil. Isso aí, irmão, envolve também a religião e a política. A política envolve a religião. Se o povo não for cristão, se o povo não buscar a Deus, se deixar levar, quem vai sofrer é o povo. Na Venezuela está acontecendo isso. Na Argentina o povo está sofrendo por causa disso. Então é preciso que se levante. Aí vai assim, ó, Jesus, porém, e eles, e o texto diz aqui que eles acharam que era um fantasma, né? Que não que é se é um fantasma, é uma coisa que não dá para lutar, não é verdade? Mas aí Jesus falou assim, ó, e Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O que é tem de bom ânimo? É o mesmo que traduzir, tenha paz. Sou eu, meu filho, confia em mim, fica tranquilo que sou eu que estou chegando aí. Às vezes tem alguma coisa acontecendo, meio uma luta, meio vento contrário,
aí começa a acontecer alguma coisa, você pensa mas é Deus operando já na nossa vida. Quem é que está chegando para socorrer ele? Jesus. Os ventos estavam ao contrário, mas Jesus veio a favor deles. Os ventos podem ser contrários a nós, a situação pode ser contrária a nós, mas Jesus é a nosso favor. Amém? Jesus está sempre a favor daqueles que lhe obedecem. Por isso Davi disse: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. É a mesma situação explicada aqui, o salmo está explicado aqui em outra situação. Ele estava num vento contrário, o barco podia até vir afundar, perder a vida, alguma coisa acontecer, porque os ventos estavam muito fortes, a tempestade com um vento muito forte. Já viu o mar como é que fica? E eu estava vendo outro dia lá, você entra no YouTube e você vê o veleiro, o camarada foi, eu não quero comprar veleiro, chega lá, o mar muda de repente, e aqui diz que o texto diz que o mar mudou de repente, né? O mar muda de repente, fosse enquanto despedia a multidão. Eles despediam a multidão e chegaram lá, e o barco estava já no meio do mar, açoitadas pela zona, porque o vento era contrário. Não diz aqui, mas certamente que mudou de repente, porque senão eles não teriam entrado no mar com os ventos contrários, né, daquela situação. Mas aí se levantou essa situação, mas e eu tenho visto assim, vídeo, coisa assim, teve um homem que ele caiu, as ondas tirou ele do barco dele, e ele não conseguia nadar de volta para o barco. Foi levado para um lugar lá que tem um monte de tubarão, de baleia, ele até sentiu esbarrar o negócio dele, aí foi ver uma baleia, deu maior sorte, que era um lugar assim, Deus guardou a vida dele, né? Mas ele sumiu, o barco foi para um lado e ele foi para o outro, olha só, no meio de uma tempestade. Então, olha a situação que aqueles homens poderiam estar passando. Mas aí ele vê alguém andando sobre a água. Quem é que anda sobre a água? Para você ver, o texto, quando o texto fala assim em fantasma, ele está mostrando para nós a nossa crença, né? O nosso misticismo. Porque quando acontece uma coisa estranha, tu já fica logo assim, o que é isso? Né? Você deu aquela luz sozinha ali, tu já fica assim, opa, tu não pensa nada que for um mau contato, o misticismo. Então, nós sempre lidamos com isso, com o misticismo. Por quê? Porque nós não somos só corpo, nós somos corpo e espírito. Não é verdade? Corpo e espírito. E nós temos visto por aí que tem também os demônios que operam como fantasmas. Fazem coisas que operam, que se apoderam das pessoas, como aquele gadareno. Tinha legião de demônio nele, olha só. Ali os demônios estavam operando claramente, a ponto daquele homem rebentar a corrente. Como é que pode um homem de carne e osso rebentar a corrente? Você vê como que seria fantasma aqui, poderia ser demônio, então eles estavam com medo. Aí Jesus falou: não fique com medo, Jesus tem bom ânimo e não temas. Aí você respondeu-lhe Pedro: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. O que Pedro estava querendo falar aqui? Pedro estava querendo mostrar para Jesus, né, que ele está submisso à palavra dele. Se tu mandar, eu vou. Se tu mandar, eu vou. Né? Foi como chegaram para prender Jesus. Pedro já puxou da espada, né? Estava disposto a morrer. Lembra? Pedro falou: não, pode deixar que eu não vou não. Mas ali Jesus falou assim: então vem. E ele foi e andou um pouco sobre as águas. Mas a nossa limitação, irmãos, muitas vezes nos leva, como Pedro, não vamos condenar Pedro, muitas vezes nós também estamos sobre as águas e de repente nós nos vemos fundando. Quando é que nós estamos sobre as águas? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que nada nos abala, nada nos derruba, nada nos afeta, né? As coisas acontecem, mas você não enfraquece. Agora, muitas vezes a pessoa começa a não vir mais à igreja, começa a faltar culto. Isso aí já é uma pessoa que está submergida. Ela recebeu um chamado, porque andar sobre as águas é andar sobre aquela turbulência, sobre aquele mar turbulento. E é a vida cristã. Andar sobre as águas é a nossa vida cristã, com as turbulências que tem à nossa frente. E muitas vezes
A pessoa tira o olho, ou seja, tira o olho no sentido assim, né, que na verdade é a mente, né? Para de confiar naquela ordem que Jesus deu e falou assim: vem, então vem. Aí ele esquece por um momento, alguma coisa acontece. Aqui o texto deixa claro para nós que na nossa vida acontece isso. Quando você vê, você já começa a submergir. Mas aí Pedro clamou por socorro, o Senhor foi lá e deu a mão e levantou ele. Amém? E o que acontece? Ele fala assim: ó, vai, aí ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com ele. Isso fala de um chamado à vida cristã, de um chamado à salvação, de um chamado a estar com Jesus. Mas os obstáculos do dia a dia, as águas turbulentas, né? Mas sentindo um vento forte, teve medo. Quer dizer, ele chamou porque achou que era só para criar uma outra empresa, entendeu? Porque ele já tinha um carro, queria comprar um melhor, queria não sei o quê. Mas aí quando ele sente a força da turbulência, aí ele já começa a desanimar. Poxa vida, mostraram aquela fazenda lá, aquele pastor cheio de gado, cheio de coisa. E aí quando eu penso que é esse, que o caminho é esse, né? E aí quando ele observa, o vento começa a afetar, irmãos. E ele, começando a ir a fundo, chamou dizendo: Senhor, salva-me. Aí aqui que tem uma parte fundamental, que nós podemos sempre estar clamando pelo Senhor. Quando você clama Senhor, você está dizendo que Jesus, ele falou Senhor, você está dizendo que Jesus é o seu dono, no sentido de dono, de patrão, de ter poder sobre a sua vida. Ele falou assim: Senhor, salva-me. Não é verdade? Então às vezes você vai na sua força, aí vai trabalhar, aí entra pouco recurso e não sei o que, ou senão a saúde está fraca, você espera uma coisa, não acontece, mas aí você clama Senhor, como que colocando toda a sua convicção, que ali naquele momento, se ele não tem essa convicção, ele afunda. Se ele não clama, se ele teima ainda, ele ia afundar. Amém? Ele ia afundar, porque o que Jesus falou? Ó, sem mim nada podeis fazer. Então, enquanto ele estava firmado na palavra de Jesus, ele estava andando sobre as águas. E aí o vento impetuoso mexe as ondas. Né? Aí começou a entrar a fraqueza humana, e ele clamou e o Senhor o socorreu. E logo, olha só, esse logo aqui quer dizer de imediato, irmãos. Amém? Dependendo da necessidade, Jesus opera de forma imediata. Mas quando Lázaro morreu, Jesus permitiu que ele morresse. E você, teu servo está doente e tal. Não, essa enfermidade não é para a morte. Quer dizer, o plano de Jesus ali era outro. Não era de impedir a morte de Lázaro, mas era de ressuscitar Lázaro. E não foi só uma ressurreição simples, mas foi uma ressurreição de 4 dias já. Amém? 4 dias já é muito difícil. Então, mas ali, no caso de Pedro, foi uma situação imediata. Jesus já de imediato estendeu a mão. Então, de acordo com a nossa situação, com os propósitos de Deus, ele está no controle, irmão. Se ele não estender a mão de imediato, é porque ele vai prover o meio. Amém? Jonas, por exemplo, se afundou no mar. Deus não foi lá fazer ele andar sobre as águas. O que Deus fez? Mandou um peixe. Mandou um peixe. E estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha só, aqui Jesus Cristo revelou a fraqueza de Deus, a fraqueza de Pedro, e que talvez seja a nossa fraqueza. Amém? Ele simplesmente revelou assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Muitas vezes, irmão, você não vai falar. Pedro não falou: eu duvido, eu estou duvidando. Não, Jesus sondou o coração dele, o entendimento dele, e viu que ele duvidou no seu coração. Amém?
Não, acho que eu não vou aguentar ficar nesse mar, não. Acho que não vai dar para mim, não. Acho que se eu não faltar o culto, eu não vou conseguir. Se eu não fizer isso, não sei o quê. Se eu não descansar, se eu não sei o que lá. Ele duvidou. E Jesus conhece as nossas dúvidas. E ele chamou isso de pouca fé. Olha só. Por que pouca fé? Porque você tem um motivo para duvidar. Pedro precisava de muita fé ali para se manter em cima da água. Então, fazendo uma coisa sobrenatural. Às vezes a gente tem que fazer algo acima da nossa força, acima da nossa posse. É sobrenatural. Para isso é preciso muita fé. Amém? E Pedro demonstrou ter pouca o tamanho do milagre que Deus estava fazendo. Porque se ele vai andando e passeia com Jesus sobre as águas, ele ia ficar bastante respeitado no meio daquele discípulo. Mas Deus sabe todas as coisas, não é verdade? E não só do discípulo, mas ser reconhecido como um discípulo. E quando eles subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só. Na outra situação, Jesus deu ordem aos ventos, não foi? Aqui diz que só de Jesus subir no barco conosco, só dele entrar no nosso barco, a situação já se acalma. Às vezes a situação se acalma aqui, às vezes não é nem a força do vento e nem o mar, mas é o nosso coração. A gente olha para o vento e não está nem aí. A gente vê a coisa acontecendo e não está nem aí. Por quê? Porque Jesus está no barco conosco e Davi falou assim: mesmo que eu esteja no caminho, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, quer dizer, está no meu barco. Ele está no meu barco, o barco não afunda. Pode bater o vento, pode chegar. O vento pode ser o contrário, nós vamos chegar lá onde Jesus quer nos levar. E aí, por conta disso, irmãos, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Então, irmãos, esses testemunhos Jesus dava para que acontecesse isso aqui, olha o que eles falaram: és verdadeiramente o Filho de Deus. O testemunho é que Deus esteja conosco. E Deus quer fazer esse mesmo testemunho que Jesus falou assim: eu vim fazer a vontade do Pai, eu glorifico o teu nome. Nós temos que ter esse mesmo propósito. Às vezes, glorificar o nome de Deus é exatamente isso. É a pessoa olhar para a nossa vida e falar assim: verdadeiramente, esse homem, essa mulher, essa irmã é de Deus. O que ela aguenta, o que ele aguenta, o que ele passa. Quantas pessoas já vi esse testemunho na vida de homens normais? E não são pessoas ricas, não são pessoas que ficam na mídia fazendo milagre, não. Só pela vivência da pessoa, a pessoa diz: esse camarada realmente é de Deus. A alegria, não perde a alegria da salvação, está sempre suportando as coisas, tem sempre tempo para ajudar, tem sempre abrindo mão de alguma coisa em prol do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando. Glória a Deus.